Últimas notícias do São Paulo. Conversei com o dirigente do São Paulo sobre o Lucas Moura e a resposta pode te surpreender. E o Ferreirinha preocupa ou não para a sequência desta temporada e os protestos contra o presidente Júlio Casares? Tem coisa que a gente vai trazer aqui também com exclusividade. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Caminhamos lentamente rumo à classificação culposa. Eu amei esse termo, é bom demais. Está em 8º lugar, né, agora com 48 pontos, tem 3 a mais que o Bragantino, que perdeu para o Flamengo, mas continua longe, né, desse Fluminense que está fechando o G7 e tem 7 pontos a mais. E justamente contra o Fluminense o próximo jogo, Pedro, dá para o São Paulo sonhar com uma vitória? Com todos esses desfalques? Eu acho que dá, eu acho que é muito difícil. O lado bom, entre muitas aspas, né? Acho que um prêmio de consolação, se o Ferreirinha tiver que ficar um tempo fora mesmo, é que talvez o Luca, que é um cara muito promissor, que entrou bem, tenha mais minutos. Mas aí o lado ruim é que tendo mais minutos, talvez dê tempo dele se machucar ainda esse ano, ou conhecendo o São Paulo do jeito que o São Paulo tá, dá tempo dele fazer 2 jogos bons e já ano que vem já tá vendido. Mas eu vou falar uma coisa que eu acho, talvez seja polêmica, e talvez o torcedor fique bravo, me xingue, mas eu acho que disputar Libertadores ano que vem não é bom para o São Paulo. Eu acho que vem aí um dinheirinho a mais de participação, mas o São Paulo, com esse elenco, com o orçamento que tem, não vai brigar na Libertadores. E aí o que acontece? Você vai ter mais jogos para arrebentar um elenco que nesse ano teve aí esse ano histórico no mau sentido de lesões. Você vai ter a diretoria agora na janela tendo a justificativa para falar, não, porque a gente vai jogar Libertadores, precisa contratar, precisa gastar. Um São Paulo que não consegue competir com os rivais no mercado, vai pagar caro, vai ter que fazer contratações que são apostas, que podem não dar certo. Então, a gente tende a ver e falar, nossa, vai jogar, tá mais perto de jogar pré-Libertadores, que bom, vai entrar um dinheiro no caixa, mas eu tenho sérias dúvidas se no momento atual de São Paulo, jogar Libertadores é uma coisa positiva, tanto do ponto de vista financeiro, como do ponto de vista de elenco, do problema de saúde dos jogadores muito grave que o clube está passando. Talvez fosse melhor focar mais em arrumar a casinha e não pensar em competir na Libertadores, porque conhecendo a diretoria do São Paulo, conhecendo o São Paulo, conseguindo a vaga, o São Paulo vai ter essa ilusão de que vai competir na Libertadores, vai gastar, vai colocar o time titular para jogar várias vezes, jogos seguidos, e a gente corre um risco aí de ter uma repetição desse ano que foi muito ruim para o São Paulino. Cara, mas eu acho que obviamente seria mais racional, né, isso, mas eu acho que para o torcedor, foda-se, né, PVC, é Libertadores e é Libertadores. Eu acho também. Eu acho que o São Paulo tem que tentar montar. O São Paulo vai ter uma dificuldade para montar o elenco novo de qualquer maneira, e o Crespo falou sobre isso na entrevista coletiva hoje. Como é que vai ser a montagem do elenco do ano que vem? Depende. Você não sabe se o Caleri volta para o nível Caleri, que ele não tinha quando se machucou. Você não sabe se o Lucas volta a jogar no nível 2023. Você não sabe se o Oscar volta a jogar. Então, você vai ter que olhar para a situação de qualquer maneira, seja para jogar a Copa do Brasil, o Campeonato Paulista, o Campeonato Brasileiro. O São Paulo vai ter uma dificuldade grande de identificar qual é a montagem do elenco dele. Mas vamos pegar o caso do Corinthians do ano passado. Quando começou a reação do Corinthians, com aquelas 12 vitórias, a gente podia pensar a mesma coisa que o Pedro disse agora. E, de fato, o Corinthians se classificou para a Libertadores e não adiantou nada, porque ele perdeu para o Barcelona de Guayaquil e foi eliminado na pré-Libertadores, não teve sucesso na Sul-Americana. E o ano do Corinthians foi uma porcaria? Se você considerar que o time não ganhava título nenhum fazia 6 anos, o ano do Corinthians, mesmo sem Copa do Brasil, está distante da ambição que o Corinthians precisa ter. O time voltou a ser campeão. Alguma coisa o Corinthians conseguiu diferente do ano passado. Claro que o Corinthians precisa... A situação do Corinthians é mais delicada porque o Corinthians está à beira da recuperação judicial. O São Paulo não está, embora tenha uma arrecadação inferior à do Corinthians.
Acho que vai dar trabalho de qualquer maneira montar esse elenco do São Paulo. E o São Paulo jogou 3 jogos na Vila Belmiro, encerrou a maratona Vila Belmiro hoje, com 4 pontos de 9 disputados. Se tivesse os outros 5, talvez tivesse outros 5 jogando no Morumbi, mas não adianta pensar nisso, né? Nesse momento, don't look back in anger. É isso. Tem O Alex esse ano que vem. Winter mandou aqui, ó, a diretoria do São Paulo também acha melhor não classificar. Até marcou show nas datas da pré-Libertadores. É isso, né, Renan? A diretoria não tá ajudando, mas eu acho que pro torcedor é foco na Libertadores. Não, e quando eu falo a classificação culposa, passa muito pela diretoria. Eles que não, acho que não querem, não estão com vontade de ver o time na Libertadores. Sem esquecer que é o último ano da gestão. E normalmente, o último ano de gestão, os caras dão aquele all-in, né? Para fechar a gestão com alguma vitória, algum título relevante e tal. Do ponto de vista de calendário, Pedro, você jogar Libertadores ou Sul-Americana não muda muito. O número de jogos será o mesmo. Pode ser a importância que vai ser dado à Sul-Americana no caso, né? Porra, a fase de grupos da Sul-Americana, vamos botar os meninos para jogar, poupando os principais jogadores. Mas eu já falei várias vezes, o foco do São Paulo tem que ser no Campeonato Paulista, no Campeonato Brasileiro, que se inicia no fim de janeiro. Esse tem que ser o foco do São Paulo, do perfil de montagem de elenco, independente de se classificar para Libertadores ou não. Indiferente. O importante é o foco no Campeonato Brasileiro e no início do Campeonato Paulista, que tem um formato diferente. Então ele se tornou injusto, na minha opinião, e um pouco perigoso, né? Do ponto de vista de rebaixamento. Então esse deve ser o foco do São Paulo. Só que com essa diretoria, com essa gestão, a torcida fica com muito medo do que vai ser feito. De qual vai ser. O treinador já coloca bem claro que o perfil são jogadores saudáveis. Jogadores que você vai ter ele dentro de campo, vai ter eles à disposição 40, 50 jogos no ano. E esse, na minha opinião, deve ser realmente o foco. Porque jogadores mais caros, mais talentosos, nos momentos mais importantes não tiveram dentro do campo. Né? Eu falei, o São Paulo e Corinthians pelo Campeonato Paulista, quando o São Paulo ganha de 3-1 do Corinthians lá em fevereiro, março, né? Há 7, 8 meses atrás, tinha o tal do Quarteto Mágico. O Quarteto Mágico nunca mais jogou junto. O Quarteto Mágico não entrou em campo juntos, né, pelo Brasileiro. Então, foco em jovens, foco em jogadores saudáveis, foco no histórico daqueles jogadores, né, na hora de traçar o perfil. Pô, vamos ver o histórico dos últimos 5 anos desse atleta, quantos jogos ele teve dentro de campo, quantas lesões ele teve. Porque isso hoje é um problema para o São Paulo e tem que estar focado nisso no perfil de contratação. Ferreirinha preocupa para a sequência da temporada e a resposta é sim. Ele ainda vai passar por exames médicos, ele saiu na partida contra o Juventude na Vila Belmiro alegando dores na parte posterior da coxa. Ele sentiu ali na reta final do primeiro tempo, conseguiu levar pelo menos até um intervalo, mas ali no intervalo foi visto que realmente ele não tinha condições. Do que eu pude conversar com algumas pessoas que estavam na Vila, ele foi uma situação bem prévia. Me lembraram até no caso do Marcos Antônio contra o Atlético Mineiro, vocês vão lembrar, que foi algo muito rápido. O cara sentiu, ele já falou, já não vai dar. Uma fisgada, e o Ferreirinha, infelizmente, é um jogador que sofre com lesões musculares recorrentes, né, desde o período do Grêmio. Então ele já tendo essa experiência, ele já sabendo que poderia ser algo grave, já sentiu, já pediu substituição, já falou que não tinha condições, até para não agravar essa contusão. Nesta segunda-feira ele realizará exames médicos junto com o Departamento Médico do São Paulo, vai passar ali pelos exames de imagem e tudo para ver se tem detectado alguma lesão. Mas inicialmente acredito, tá, que ele deve ter pelo menos uma lesão de grau 1, o que já o impossibilitaria de jogar o restante da temporada. São só mais 3 jogos, né? Estamos aí já na reta final da temporada, então qualquer lesão mais simples acaba tirando o atleta de jogar. São mais o quê? São mais 2 semanas de futebol, então qualquer lesão mais simples, infelizmente, acaba tirando. Acho que ele não deve ter condições contra o Fluminense, mas ó, 1, 2, 3, vamos torcer para que eu esteja errado e que dê tudo certo aí pro Ferreirinha, que sejam realmente somente dores. Mas o Ferreirinha vai fazer falta. Você tem gostado do Ferreirinha como ala pela esquerda? Tô curtindo, até mais do que como atacante. Quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Protestos contra o presidente Júlio Casares cresceram e vão crescer ainda mais. Bora conversar um pouquinho sobre isso.
a torcida independente tricolor, ela está tomando frente nos protestos contra essa gestão. Até conversei com algumas pessoas que são por parte da torcida, obviamente pediram off para não... enfim. Mas a torcida tem orquestrado alguns protestos importantes, porque já não há mais uma certa... Não, há uma ruptura, né? A torcida independente está insatisfeita completamente com tudo, com o que vem acontecendo não só na gestão Casares, mas com todo o sistema político dentro do São Paulo. E a torcida vai organizar um protesto, essa é uma informação exclusiva, vai organizar um protesto contra o Internacional. O jogo que vai ser no dia 3, São Paulo agora vai para o Rio de Janeiro no dia 27 enfrentar o Fluminense do Zubeldia, e logo depois, na quarta-feira, sem ser essa a outra, o São Paulo vai enfrentar o Internacional em casa, no estádio do Morumbi. Está sendo preparado uma noite de protestos também, deve acontecer nos mesmos moldes que aconteceu naquela segunda-feira contra o Ceará, antes da bola rolar, seja ali 2 horas antes, um pouquinho antes do ônibus chegar, você vai realizar ali alguns protestos, vai falar um pouquinho de... E não é só o Casares, é Belmonte, é Rui Costa, é Chapecó, é Nelson, é departamento médico, é todo mundo. É uma estrutura geral da gestão. Então, a torcida independente tricolor, outras torcidas organizadas também alinhadas com o torcedor comum, está revoltado com a gestão do Casares. E além disso, neste domingo, né, no confronto contra o Juventude, também foram protestos que aconteceram antes da partida, antes da bola rolar e durante ali também o intervalo, o término da partida, com aquelas palavras que a gente já sabe, quebra meu galho e vai pra lá, vai tomar suco de caju, esses protestos que a gente já sabe. Fato é que hoje Júlio Casares não tem apoio nenhum por parte do torcedor, não tem como defender essa gestão depois de tudo o que aconteceu em 2025. Você tá com todo mundo nessa? Você tá na hashtag Fora Casares também? Quero muito saber aí a sua opinião nos comentários. Para fechar o vídeo de hoje, mais uma informação exclusiva. Lucas Moura fica no São Paulo para a próxima temporada, vai cumprir o seu contrato e é uma situação mútua. As partes, elas estão em um consenso de que uma continuidade do ano que vem será benéfica para todos. O Lucas Moura ele tem contrato até dezembro de 2026. A parte do atleta acredita que, com o tempo, até o próprio empresário do jogador, o Júnior Pedroso, se manifestou nas redes sociais na semana passada, de que ele vai ter um período agora, não deve jogar até o término dessa temporada, vai se tratar de todas essas dores, vai pegar parte das férias também para fazer todo o seu tratamento, para que na pré-temporada do ano que vem ele já esteja em melhores condições e possa iniciar a temporada em grau de igualdade com os demais companheiros. O Lucas ele sente que ele está em um débito em 2025 por ter ficado de fora por muito tempo, não participou das principais partidas, então o Lucas ele está muito incomodado com o fato de não estar conseguindo ajudar. O Lucas, além de ser um atleta de fato viciado em esporte, em vencer, em competir, em alto nível, ele acredita, ele ainda mais tem esse fator de que ele é muito São Paulino. Então ele quer ajudar muito o São Paulo em 2026 e da parte do clube também há um entendimento desse respaldo. Com as novas mudanças que acontecerão no Refis Plus a partir da próxima temporada. Você tendo uma pré-temporada para ele poder trabalhar tranquilamente. Agora com a comissão do Crespo, o Crespo tendo esse cuidado de controle de minutagem com ele. O São Paulo deve ter o Lucas Moura inteiro para a próxima temporada. Eu vou até separar uma aspas aqui que um dirigente falou para mim sobre essa situação do Lucas Moura. Abre aspas. Ficamos tristes, claro, com a possibilidade dele não jogar mais em 2025. Queremos que o atleta, que é um ídolo nosso, esteja bem. Não tem essa dele sair. Cumprirá o seu contrato. É um dos nossos. Vai nos ajudar muito em 2026. Fecha aspas. Você está na expectativa positiva para o Lucas Moura na próxima temporada? Quero muito saber a sua opinião aqui nos comentários. Eu acredito que o Lucas pode sim ajudar em muito o São Paulo em 2026. O Lucas Moura pode ser um reforço de peso, desde que, obviamente, consiga se livrar definitivamente dessas dores, que possa ter sequência de jogos, que possa ter ritmo de jogo, ritmo físico, para ajudar bastante o São Paulo em 2026. Quem sabe até conquistar títulos, por que não? Copa Sul-Americana, Paulistão, títulos mais factíveis, por que não? Lucas Moura com a braçadeira de capitão podendo levantar um título assim como foi em 2012.
Preciso falar agora de um jogador do São Paulo que já foi alvo do tricolor e que se declarou torcedor são paulino. Eu me refiro a Bernardo Júnior, que é filho do Bernardão, volante da década de 80 e 90, fez história com a camisa do São Paulo. Hoje o Bernardo Júnior atua na Alemanha, ele defende o Hoffenheim. E o pessoal do Gold foi cobrir um jogo do Hoffenheim e o entrevistou depois da partida. Bernardo Júnior admitiu que torce pelo São Paulo, por toda a ligação que o pai dele tinha como atleta. Bernardo conta que cresceu assistindo aos jogos do São Paulo no Morumbi, foi inúmeras vezes ao estádio, mora perto do estádio, assim que vinha ao Brasil, sempre tem a oportunidade e o hábito de assistir a jogos do São Paulo. Hoje o jogador tem 30 anos de idade, carreira praticamente toda feita no exterior. Passou por Leipzig, da Alemanha, pelo Salzburg, da Áustria, pelo Brighton, da Inglaterra. Também jogou mais recentemente no Bochum, 2 temporadas no futebol alemão pelo Bochum. Se mudou recentemente para o Hoffenheim, 13 partidas nessa atual temporada, titular absoluto. Quero contar que na última janela de transferências do São Paulo e o Corinthians foram alguns dos interessados no atleta. O Bernardo até cogitou voltar ao Brasil. O pai dele, que é seu representante, o Bernardão, é quem optou por adiar esse retorno, entendendo que o Bernardo ainda tem lenha para queimar no futebol europeu. O São Paulo dá para dizer que parece ser uma possibilidade real para um futuro não tão distante. Aguardemos cenas dos próximos capítulos e qualquer novidade eu conto para vocês. Combinado? Assim, são jogadores... Eu tenho a opinião de que os jogadores do São Paulo são jogadores dignos. Eu não acho que esses jogadores do São Paulo escolhem jogo, que eles estão de sacanagem, que eles estão correndo menos do que eles poderiam. Eu acho que eles simplesmente não têm qualidade para apresentar mais, honestamente, assim. A não ser que seja, de verdade, o caminho para o São Paulo fazer bons jogos, ele depende de circunstâncias que vão além da qualidade do elenco. Depende de um lampejo do Luciano, que tá num dia bom e faz um gol, do Lucas, quando ele jogava ainda, e do Morumbi lotado. São Paulo vai muito na base do abafa, do entusiasmo da torcida, que cobra, que tá ali em cima e tal, que faz o time jogar um pouco mais do que pode, pelo aspecto anímico. De resto, meu irmão, assim, esse time do São Paulo é na base do suor, cara, é na base do suor. E aí, cara, o jogo de hoje revela muito isso, porque a gente enfrentou o Juventude, que é um time que tá ali enterrado na zona do rebaixamento há, sei lá, mais de um turno. Um time muito, muito fraco, que hoje tava desfalcado do Nenê, que é um farol de qualidade técnica do time. E ainda assim o São Paulo não sofreu, mas também ficou aquele jogo 1-0 até o final, né? 2 gols nos últimos 5 minutos. Ficou aquele jogo que qualquer bobagem os caras podiam empatar. E aí, cara, isso tem que ligar um sinal de alerta pra diretoria, né? Porque, assim, eu sou um cara que privilegia e prefere e defende jogadores que tenham qualidade técnica. E qualidade técnica é fundamento. Um cara que domina bem a bola, um cara que erra pouco passe, um cara que toma boas decisões. E aí vocês vão falar assim, porra, mas todo time gosta disso. Tudo bem, beleza. O São Paulo não tem poderio financeiro para investir nos craques que vão ser contratados por Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro, eventualmente times que têm mais dinheiro. Mas, cara, o Marcos Antônio é um bom exemplo disso. O São Paulo pegou um empréstimo de 1 ano, renovou por mais um ano. E embora tenha tido muitas lesões, que é um problema estrutural do São Paulo, né? Sofrer com muitas lesões. Ele é um jogador que entra, cara, e dá, cara, uma qualidade no meio de campo. É outro jogo, porque a jogada que seria um passe lateral ou pra trás, ou que seria um passe no contrapé do jogador, vira um passe no pé do jogador, ou no ponto futuro do jogador. E isso vai criando uma jogada diferente do que poderia ser, porque ele tem qualidade de fundamento, cara, fundamento, assim. Saber dominar, saber escolher o passe, saber dar a direção certa, a força certa para cada passe. Porque não adianta passar para um cara... Não é só passar para o outro jogador, é como passar. Qual é esse passe? É no pé? É na frente? É atrás? É na corrida? É para ele enfrentar no 1 contra 1? E o Marcos Antônio tem essa qualidade. E o Luciano, cara, o Luciano tá muito longe de ser um craque, um gênio, tá muito longe. Só que o Luciano é um jogador autoconfiante, e pela autoconfiança dele é um bom finalizador, ele faz muito gols e acaba participando. São 6 anos de São Paulo, em 5 anos dos 6 ele é líder de gols e assistências. Ou passa dos 20 gols e assistências por temporada, isso não é qualquer coisa, mesmo não é.
E assim, então jogadores como o Luciano, como o Marcos Antônio, é possível o São Paulo contratar, mas tem que mapear esses jogadores. E aí o Crespo deu a declaração de que pro ano que vem precisa de jogadores com saúde. Cara, a gente tem jogadores com saúde, assim. É claro que precisa. Tá, beleza, pode ter mais. Acho que não tem que ser um elenco formado por veteranos, como o Oscar, como o Lucas Moura, como o Wendel, todos machucados, né? O Luiz Gustavo ficou muito tempo fora, Rafael Tolói chegou agora e machucou também. Concordo que não tem que ser jogadores veteranos, porque não tem saúde, né? Enfim, tem muita dificuldade de se adaptar ao calendário do futebol brasileiro, que é muito exigente. Beleza, tudo certo. Mas jogadores com saúde, o São Paulo tem. O Bobadilha é um cara com saúde, o Pablo Maia é um cara com saúde, o Enzo Dias é um cara com saúde, o Alisson é um cara com saúde, o Arboleda, o Alan Franco, o Ferrarese. Tem jogadores com saúde, né? Eu entendo o que o Crespo tá falando, mas acho que para esse time do São Paulo, e o jogo de hoje mostrou muito, o São Paulo precisa de qualidade. O São Paulo precisa de qualidade. E, de novo, qualidade não precisa estar restrita a jogadores veteranos, como o Lucas Oscar, Luiz Gustavo, o Wendel. O Marcos Antônio. O Marcos Antônio tem que ser o benchmark, né? Aquele termo de publicitário do caralho que jogadores como esse aqui. Existem jogadores como esse. Existem jogadores que têm fundamento, cara, porque hoje em dia, num futebol tão nivelado e tão de transpiração e pouca inspiração, você ter um cara capaz de dar um passe certo, um cruzamento certo, uma metida de bola certa, você ganha um jogo por causa disso. De verdade. O Ferreirinha, que é um jogador que me enerva de um jeito que poucos jogadores me irritaram, por que ele me irrita? Porque ele gera expectativa. Ele é um cara muito talentoso no 1 contra 1, ele raramente perde a bola no 1 contra 1, mas sem ser no 1 contra 1 ele erra tudo. Pra dar passe, pra dar cruzamento e tal. Hoje ele acertou um tremendo passe pro Luciano. O primeiro gol é muito mérito dele. Ele que encontra o passe certo na hora certa pro jogador certo. Cara, então assim, por que eu tenho tanta... O Ferreirinha me irrita tanto? Porque ele tem um mínimo de qualidade. E ele mostra isso no 1 contra 1. Mas ele toma todas as decisões erradas. É desarmado com facilidade, quando conduz a bola é um pouco displicente, né? Enfim. Então, assim, eu entendo quando o Crespo fala que tem que ter saúde, mas esse time tem saúde. E só tá em 8º lugar porque tem saúde. E venceu hoje o 18º lugar porque tem saúde. 19º porque tem saúde. Porque é um time que luta. O Tapia tem saúde pra cacete, cara. O Tapia tem muita saúde. Mas imagina se o Tapia tivesse um pouquinho mais de qualidade. Um pouquinho mais. Imagina se fizesse um Megazord do Tapia com o Rigoni. Porque o gol do Rigoni... O Rigoni me irritou muito nessa segunda passagem. Na primeira eu acho que ele até foi bem. Depois ele desapareceu o futebol dele. Mas ele é um jogador que tem qualidade. Ele tem qualidade. Ele é um jogador ambidestro. Ele chuta bem e tal. Mas é um jogador, puta, pecho frio, né? Aquele que o argentino fala. Ele não tem muito sangue. O Sapia tem sangue de sobra, apetite de sobra, mas falta qualidade. Então, cara, beleza, falta saúde, mas falta sobretudo qualidade, cara. E qualidade, você consegue igualar o jogo e consegue oferecer risco a adversários até mais fortes, cara. Vou dar um exemplo muito exagerado, mas em 2017, quando o São Paulo tava brigando para não cair, quando o Hernanes chega e ele é eleito o melhor jogador do campeonato pelo Prêmio Bola de Prata ESPN, ficou muito claro que um time ruim como aquele do São Paulo, que era muito ruim, quando tem um cara um pouco a mais acima da média, ele faz total diferença. Naquele time tinha... O Hernani jogou de meia e ao lado dele jogou o Cueva, que vocês podem criticar, o caralho, eu adoro o Cueva, puta jogador talentoso pra caralho. Os dois juntos foram responsáveis, o Cueva, se não me engano, por 14 pontos, o Hernanes por 23 pontos. Cara, quando você tá na merda e você precisa de qualidade, a qualidade te entrega pontos. A qualidade te salva, a qualidade te coloca num lugar diferente. Em 2016, quando o Ganso machucou contra o Atlético Nacional na semifinal, todos os São Paulinos e São Paulinas falaram, fudeu, não vamos ganhar nem fudendo. Por quê? Porque o Ganso era um respiro de qualidade naquele time que tinha Wesley, Ítalo, Mena, Rodrigo Caio. Pô, cara, é assim. O futebol, cara, beleza, ele é físico. As planilhas de Excel estão aí, o GPS, o mapa de calor, a puta que pariu. Mas qualidade ainda faz uma tremenda diferença. Olha o Arrascaeta, cara. O time do Flamengo é bom pra caralho, mas ele é o melhor de todos. Ele é o mais diferente. Tem 31 participações em gols no campeonato. Então, assim,
Eu só não espero que o São Paulo ache que por contratar jogadores saudáveis vai resolver o problema. Resolve, talvez, na recorrência, de poder contar, de poder relacionar para os jogos, porque os caras não vão se machucar como os veteranos se machucaram. Mas tem que tentar encontrar jogadores com qualidade. E, de novo, eu não tô falando de Arrascaeta, eu não tô falando de Andreas Pereira, de caras que custam... O Vitor Roque, caras que custam uma fortuna. O Luciano, cara. O andarilho da bola aí, mas que chegou e ajudou. E tá ajudando pra caralho, né? É indiscutível. Você pode gostar ou não gostar, mas que é indiscutível que ele é o jogador mais importante dos últimos 6 anos, acho que isso é indiscutível, né? Acho que as coisas precisam ser colocadas. E o Marcos Antônio, jogador que tava na Lazio ali e tal, houve um mapeamento muito bom do scout do São Paulo, trouxe um cara que muda o meio de campo. Quando ele entra é um, sem ele é outro. A gente viu contra a LDU, a gente viu nas ausências dele. E olha como é simbólico, cara. Ganso fora da Libertadores 2016, perdemos. Marcos Antônio fora da Libertadores 2025, 9 anos depois, perdemos também. Sem o Hernanes, a gente seria rebaixado. Porra, faz diferença a qualidade, hein? Em 2016, pós-Libertadores, o São Paulo, que tava com um time fraquíssimo, tinha saído o Ganso, tinha saído um monte de gente, o Caleri, o São Paulo tinha um time paupérrimo, trouxe aquele Jean Carlos do Vila Nova, o Robson do Paraná. O que o Ricardo Gomes fez na época? Promoveu o Luiz Araújo e o David Neres. E eles nos salvaram. Eles nos salvaram. Um jogo contra o Fluminense em Volta Redonda. O David Neres dá um cruzamento, o Rodrigo Caio faz o gol. Então, qualidade ainda faz toda a diferença. Num futebol tão nivelado e transpirador como esse do futebol brasileiro, faz muita diferença. Então, beleza, falta saúde, mas falta sobretudo qualidade. Que jogo sofrível do São Paulo. O que dá pra destacar desse time é o Luca, que é, de novo, um cara com qualidade, cara. O Luca, que tem 18 anos, é cru de tudo, ainda é um moleque verde, não tá pronto ainda pra